E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, aqui com um novo ângulo de filmagem, mas nesse vídeo trazendo uma análise aprofundada a respeito do personagem Morgan Jones. Pra quem não sabe, esse é um quadro onde eu analiso vários personagens, que no caso, pelo que parece, de The Walking Dead, e como é episódio 3, quer dizer que já analisamos 2 personagens, né? Se você quer saber mais a respeito dos vídeos anteriores, você pode clicar aqui para ver a respeito sobre a análise do primeiro personagem, que foi o Daryl Dixon, e aqui a respeito do segundo personagem, que foi o Glenn Rhee. Então vamos começar analisando esse personagem que foi inicialmente introduzido na primeira temporada e teve algumas participações interessantes no processo da série. Então, na primeira temporada, né, que foi a primeira aparição desse personagem, o Morgan, ele serviu como um ponto de introdução, não somente para o personagem Rick Grimes, né, que o Morgan apresentou esse novo universo para ele, conseguindo fazer o personagem se adaptar mais facilmente a esse mundo, conseguindo aprender da forma mais, como eu posso dizer, mais fácil possível, sem muito sofrimento, a respeito das mudanças, questão de adaptação, questão do que ele precisava fazer para sobreviver, como também não só os personagens, como também o próprio telespectador, né? Porque logo sendo o primeiro episódio, a gente não tinha noção do que estava acontecendo exatamente. E o Morgan, ao mesmo tempo que explicava para o Rick Grimes o que estava acontecendo, o telespectador tinha a chance também de ter um reconhecimento maior sobre o que estava acontecendo realmente. Então, primeiro episódio, logo de cara tivemos o ponto de introdução. E junto a isso também tivemos algumas questões internas a respeito do personagem, suas respectivas tramas. No caso, a questão dele precisar proteger o seu filho, no caso do Dwayne Jones, né, que é mais ou menos um personagem de fundo, mas que serve como um ponto de dramatização, como também a questão dele ter perdido a esposa, né? A esposa está zumbificada, que foi focada algumas vezes durante o processo do primeiro episódio, e mostrou a batalha diária dele querer matar a mulher, né? No caso, ele vê ela como um zumbi, mas ao mesmo tempo vê ela como ainda a esposa dele. Então é um conflito psicológico interessante do personagem, que foi aprofundado de uma forma moderada no decorrer do episódio, mas que o personagem foi deixado de lado e nunca mais apareceu até a sua volta na terceira temporada. Mas mesmo tendo uma pequena participação na primeira temporada, eu posso dizer que ele conseguiu respeitar a questão do papel da loucura, ou pelo menos da questão da drama, mais da questão de como o apocalipse pode afetar uma pessoa, principalmente quando ela tem à sua frente uma pessoa que ela quer proteger, no caso o próprio filho, como também uma pessoa que se foi, mas que ela ainda busca tentar ver ela como uma pessoa viva, no caso a própria esposa do Morgan. Então dá pra ver que o personagem estava bastante afetado e isso conseguiu impulsionar mais ainda o desejo do Rick Grimes de buscar a sua família. Mas isso é apenas algo secundário, mas em relação ao Morgan teve essa questão de respeito da mudança. Falando desse ponto, o personagem acabou voltando na terceira temporada, mais ou menos, se eu me lembro bem, no episódio 14, junto com a presença do Rick Grimes, do Cole e da Michonne. Ok, em relação ao personagem tivemos uma mudança extrema. Primeiramente ele estava entristecido, preocupado com a questão de como ele ia ficar nesse mundo apocalíptico com o filho, e logo na sua volta, grande volta na terceira temporada, grande entre aspas, porque uma pequena aparição em um episódio realmente não é muita coisa, mas deu pra ver que ele foi completamente alterado, ele foi por um extremo de loucura, um extremo de raiva, um extremo de buscar vingança contra alguma coisa. E o ponto que fez ele explodir, não é? Foi a questão da perda do filho. O filho foi zumbificado e acabou ficando sozinho no mundo. Infelizmente não foi mostrado a cena do filho sendo morto, a questão do filho ser transformado, o processo de loucura. Eu acho que isso foi uma pequena falta durante o processo do episódio, mas junto a isso também tivemos o aprofundamento desse extremo, ele tentando atacar o Rick Grimes, a questão dele passar por uma mudança de questão de adaptação, o personagem ele tem esses pontos, questão de alteração de comportamento, questão de adaptação como qualquer outro personagem na série, mas foi apenas isso, foi apenas um episódio, não teve realmente nada demais, foi apenas uma questão de explicar como é que ele foi alterado, uma mudança de postura passando da tristeza para loucura. E serviu como um ponto de reforço para a questão de armamento, que ele entregou várias armas para o Rick Grimes para preparar ele para o ataque do governador. Então ele
um personagem de reforço. Não foi um personagem para ser aprofundado ou algo assim. Claro, ele contou vários detalhes do passado dele, mas que realmente ele serviu apenas como um ponto de vantagem do grupo do Rick Grimes contra o grupo de Woody Burr. Então, a volta dele pode ter sido algo interessante, mas junto à sua pouca participação, somado com a má direção do Glenn Mazzara, que dirigiu a terceira temporada, eu posso dizer que não tivemos muita coisa a respeito do personagem na terceira temporada, mesmo tendo apenas um foco em um episódio. Então eu acho que seria interessante ele ter voltado logo pro grupo do Rick Grimes na prisão, mas infelizmente ele foi deixado de lado, foi abandonado, né? Foi escolha do personagem para ter novas alterações, e que no caso foram passadas para a quinta e sexta temporada. E aí depois tivemos a quarta temporada, que realmente não tivemos muita coisa, finalizando com a questão do Terminus. E junto à destruição do mesmo, tivemos a volta do Morgan no primeiro episódio da quinta temporada, onde ele está com uma vestimenta completamente alterada, não é? Ele não está mais, como eu posso dizer, louco, né? Ele parece uma pessoa mais determinada, com uma roupa, como eu posso dizer, mais preparada para o mundo, né? Uma roupa, como eu posso dizer, uma roupa mais adequada, né, para o apocalipse. E junto à postura dele, né, a questão dele aparecer do nada, em pequenos momentos, pode ter passado uma mensagem que ele poderia estar associado a algo maior, né? Alguma missão, algum grupo, alguma busca, alguma coisa muito maior do que ele já estava associado anteriormente. Mas infelizmente realmente não tivemos nenhuma explicação a respeito do personagem, mas somente no final da quinta temporada que tivemos a colisão de histórias do Morgan com o grupo do Rick, onde ele inicialmente foi encontrado junto com o Derek Dixon e o Aaron, onde ele salvou esses dois personagens de uma forma completamente clichê, e no final das contas ele acabou se encontrando com o Rick Grimes, os melhores amigos, ou pelo menos amigos iniciais, se encontrando depois de 6 longas temporadas, ou pelo menos 5, realmente é um momento marcante. Agora, tudo bastava saber, tudo se definia como isso iria ser aprofundado na sexta temporada, né? Como é que ia ser o papel do personagem agora que ele estaria em um grupo fixo, né? Um personagem fixo em um grupo específico, e como é que seriam as novas mudanças do personagem. Mas na quinta temporada, de modo geral, foram apenas pequenas aparições, de uma forma um tanto misteriosa, e a finalização da aparição dele na quinta temporada trouxe uma postura um tanto diferente, onde ele apareceu um personagem um pouco mais tranquilo, onde ele conseguiu demonstrar algumas habilidades interessantes de luta, principalmente contra alguns lobos na floresta, né? Lobos, no caso, um grupo diferente, que não foram explicados, né? Só iria ser explicado durante o episódio 4 da sexta temporada. Então, assim, de um modo geral foram aparições interessantes, mas que trouxeram mais questionamentos do que coisas que podiam ser muito bem valorizadas. Na sexta temporada foi a temporada do Morgan, né, que ao mesmo tempo que ele foi muito focado, né, sendo um personagem fixo em um grupo específico, ele foi mais, como eu posso dizer, abusado. Né? Ele começou a se intrometer mais na vida de alguns personagens, trazendo com ele mesmo um conceito de vida completamente diferente de todos os personagens, não é? Nós temos vários personagens, mas parece que um novo clichê, não é? Todos os personagens estão fechados naquele conceito de matar, 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 matar se for necessário, e o Morgan está fechado naquele conceito de a vida vale a pena, a vida de qualquer um deve ser valorizada e tudo mais, não é? Não tem ninguém parecido com o Morgan que podia dizer, pô, eu concordo com você, vamos ser amigos, não. O Morgan tá na dele, criando conflitos com certos personagens. Agora, junto a essa aproximação e conflito de ideias, principalmente com a Carol e o Rick Grimes, tivemos um aprofundamento do passado dele, que eu achei essencial para explicar a mudança do personagem. E assim, foi um tanto interessante, né, para dar uma naturalidade pro personagem, mas eu fiquei um tanto bolado com a questão da desvalorização de alguns pontos. Tivemos o Wistman, que foi o responsável por todo o processo evolutivo do Morgan, que foi morto de uma maneira completamente estúpida. O episódio foi um tanto tedioso, se a gente comparar com os outros.
e tivemos a aparição divina da Tabitha, né? Mas tirando o ponto humorístico, realmente foi um episódio um tanto tedioso para muitas pessoas, que poderia ter sido feito de uma maneira completamente diferenciada e que poderia ter passado a mesma mensagem, que o personagem estava louco, que precisava ter sido trancado numa jaula, para depois ter se tornado uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila e muito mais precisa com os seus pensamentos. Então, assim, o passado do personagem na sexta temporada eu acho que foi um tanto interessante, apesar de ter alguns erros, né, algumas coisas mal feitas, mas eu acho que o ponto mais, como eu posso dizer, mais rico foi a sua postura durante a sexta temporada no presente, onde ele entrou em conflito com a Carol, principalmente porque a Carol é o oposto dele, a Carol é uma assassina sanguinária que mata quem deve morrer, enquanto Morgan tenta salvar o máximo de vidas possíveis até a dos vilões. Em relação ao Rick Grimes, eu fiquei um pouco chateado vendo que os dois personagens tinham uma relação interessante desde a primeira temporada e que não foi tão explorada assim nos episódios iniciais. Eles só começaram a conversar nos últimos episódios, então isso mostra uma desvalorização dessa questão de relacionamentos entre personagens. Então, assim, no final das contas, o personagem passou por uma mudança no último episódio, onde ele teve que matar para salvar a vida da Carol, quebrando um pouco o seu conceito, ou pelo menos mudando ele. Então, eu posso dizer que o personagem Morgan, de modo geral, foi um personagem interessante, né? Na primeira temporada foi um ponto de introdução, realmente não tinha como valorizar tanto isso assim, vendo que só foi um episódio. A segunda temporada teve uma pequena falta dele. Na terceira foi um personagem mais de reforço do que algo associado à história, né? Realmente não estava associado a nenhuma trama específica. Na quarta, nada. Na quinta foram posturas mais misteriosas junto a um possível novo conceito de vida, se a gente prestar um pouco mais de atenção no que foi demonstrado no final da temporada, né, o encontro de amigos e a questão dele, da forma como ele falava com o Daryl e com o Aaron. E na sexta temporada foi o choque, né, foi a colisão de conceitos, que eu acho que foi a coisa mais interessante do personagem até agora, ainda mais porque ele foi visto por uma temporada inteira, né, apesar de ser ao contrário das outras temporadas, que foi somente um episódio ou algo do tipo. Então, eu acho que a sexta temporada foi o ápice do personagem, apesar de seus conceitos de vida não serem tão valorizados assim pelo telespectador, como também pelas pessoas de Alexandria. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse conceito de vida, mas eu respeito a questão do personagem, apesar do processo evolutivo dele ter demorado demais, né? Por uma temporada inteira para matar um cara para salvar alguém é um tanto complicado de ser aceito, mas vamos ver como é que isso vai ser explorado na sétima temporada. Então, essa foi a minha análise a respeito do Morgan, todas as suas 6 temporadas, tirando a segunda e a quarta, onde ele não apareceu. Então, se você concorda ou discorda com alguma coisa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode comentar no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Foco só comer para o próximo vídeo. Valeu!